Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, não foi possível fechar, essa mensagem inteira aqui na meditação das referências, junto à mensagem pregada no vídeo de ontem, Então nós vamos fechar aqui, vai dar um vídeo mais curto, mas é melhor que nós façamos um vídeo tamanho normal e um curto, do que um vídeo muito longo e as pessoas, de um modo geral, não consigam ver, assistir, ouvir, prestar atenção e aprender a mensagem completa. Então vamos, Jesus disse na sua palavra, ainda que sejam poucas as nossas palavras, porque não é por muito falar que o Senhor opera. Então, ainda que seja um vídeo pequeno, que não seja muito grande, seja um único versículo que a pessoa leia ou ouça, escuta e medite. Às vezes edifica muito mais do que uma página inteira que um outro irmão possa ler, ou o mesmo irmão. Aquele irmão que leu uma página inteira de forma desordenada e fecha a Bíblia e vai embora e não medita, ou não presta atenção, ele não aproveita nada daquilo que ele leu. Aquele que lê um único versículo da mesma mensagem, pega qualquer um dos versículos daquele que leu a página inteira, em um único versículo, leia, medite e guarda, para colocar em prática. Esse aproveita mais. Então vamos fazer aqui novamente a leitura dessa mensagem, ficando a meditação para o último versículo. Tá certo, irmãos? Tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para fechar, os últimos avisos aos coríntios. Saudações. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 19, 20 e 21. Cuidais que ainda nos desculpamos. O título da mensagem é Os últimos avisos aos coríntios. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. E de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Que quando for outra vez... E por que Paulo fecha essa mensagem falando tumultos? Porque se ele chega na igreja e chega lá, essas coisas todas aconteceram. Aconteceram e continuam acontecendo. Porque não teve ninguém para frear essas coisas. Pastor chega na igreja, está aquela bagunça, aquela baderna, que nem parece uma igreja. Eu já vi situações das pessoas comentarem, já vi os irmãos comentar de igrejas que fecharam, exatamente porque o último culto foi uma baderna, foi um verdadeiro quebra-pau. Já me contaram, pessoas que me passaram, são pessoas confiáveis, de igrejas que aconteceu dessa forma. E Paulo está falando disso aqui. E por que ele fecha dizendo tumulto? Porque se tiver essas coisas todas, irmãos, quem tem autoridade para frear essas coisas, ele chega, irmãos, ele tem que cortar na carne. Não tem como resolver essas coisas se não cortar na carne. É como um pai, quando os filhos em casa, o pai chega, estou para os filhos brigando, agarrado de unha ali, rolando um com o outro, estapeando, esbofeteando o outro, falando palavrões. A única maneira do pai frear isto é repreendê-los severamente. Não tem como. Porque a igreja se dissolve, a família não.
a família permanece. Jesus disse, e está escrito, o servo não volta para casa, mas o filho volta. E se tiver uma desordem, uma bagunça desarrumada, o pai precisa entrar em ação e botar ordem na casa. E Paulo está falando disso aqui. E quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram. Não se arrependeram da imundícia e da prostituição e desonestidades que cometeram. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque receio que quando chegar-vos e ache como eu quereria, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Para fechar, irmãos, nós fechamos a mensagem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Detrações, mexericos. A Bíblia condena os pecados da língua que prejudicam o próximo, como sendo ofensas graves contra a lei cristã do amor. Qualquer tipo de conversas que rebaixa o próximo ou que difama seu caráter deve ser reprovada. A conversa ou menção de delitos do próximo devem ser feitos somente com um motivo sincero de ajudar tal pessoa, ou de proteger os outros e o reino de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 29. Efésios capítulo 4, versículo 31. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, 14 e 15. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1. Fechando aqui o versículo, a mensagem, no versículo 21. Versículo 21 dessa mensagem está escrito, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, da prostituição e desonestidade que cometeram. Entendeu, irmãos? Você fez, tornou a fazer, fez outra vez e sacudiu de ombros e diz, eu falo, eu faço, a boca é minha, ninguém manda em mim, é problema meu. E Paulo está falando. Então, essa pessoa que fez, foi repreendida, foi embora batendo de ombro, porque a autoridade que tinha repreendido ela tinha a mesma estatura dela. Mas aí quando o pai chega, a coisa muda. Porque o pai já vem com um rebenque na mão, rebenque de 2 tranças, 2 iapas, 3 argolas, iapas de 1,5 palmo em cada ponta. Quando o pai chega, a coisa muda. Pecaram e não se arrependeram da imundícia e da prostituição e desonestidade que cometeram. Versículo 21 na referência. Chore por muitos daqueles que pecaram. Os ministros cristãos devem chorar por aqueles na igreja que se recusam a arrepender-se do seu pecado e abandoná-lo. Que lindo, né, irmãos? Esta recomendação que nos é dada pelo Espírito Santo do Senhor. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Em outra mensagem. Pedro, você me ama? Já no finalzinho,
ali da permanência de Cristo com os apóstolos, antes de ser morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, a sua ascensão. Né? Você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus perguntou terceira vez para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro, naquele momento, Pedro se indignou pelo Senhor perguntar a terceira vez. Mas o Senhor, sem nada questionar: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse: Então apacenta as minhas ovelhas. Esta é a missão, irmãos, de um verdadeiro pastor. Né? Jesus estava falando com Pedro, né? Não era ovelha quadrúpede, ovelha de ovinos. É só uma semelhança que a Bíblia faz. Porque a ovelha de ovinos, ela não berra. Ela, quando é levada, quando é amarrada pelas mãos, pelos pés e pendurada numa árvore para cortar o pescoço, né? Tanto para sacrifício como para alimentação de modo geral, ela não berra. Né? Meu pai até usava essa metáfora para usar conosco quando criança. Né? Meu pai usava essa metáfora com a gente. Eu ouvi meu pai falar isso muitas vezes. O bom cabrito não berra. Né? O bom cabrito não berra. Ou seja, a carga está pesada, você aumenta a carga, mas não rejeita a carga. Mas não se desfaz da carga. É como a cruz do crente. Né? O crente não pode cortar a sua cruz. A vida do crente, ela simboliza uma cruz, uma grande cruz, que o crente coloca nos ombros e carrega, simbolizando a cruz de Jesus. Jesus carregou a sua grande cruz até desfalecer. O madeiro do qual ele foi crucificado e suspenso nele. Ele carregou aquele madeiro e a nossa vida simboliza isto. Quanto maior a cruz, quanto mais pesada, maior será a nossa graça e vitória que nos é dada pelo Senhor. Aquele crente que corta um pedaço da cruz, tem até um vídeo que mostra isso. Né? Os irmãos caminhando, vários irmãos num deserto, cada um carregando uma cruz. Cruz comprida e pesada. Né? E teve vários deles, ou um deles, não lembro bem, que cortou um pedaço da cruz, porque estava muito pesada para aliviar o peso da cruz. A cruz pesada do crente simboliza os problemas da vida, né? As lutas que nos sobrevêm no dia a dia, as dificuldades, né? As tribulações, as labutas, enfermidades, pelejas, iras, contendas, todo o mal que nos sobrevém nas nossas vidas. Né? E de hipótese alguma nós podemos desfalecer e desistir do amor de Cristo. Né? Falar, eu sou crente, está difícil, vou largar a mão de ser crente porque aí vai ficar mais fácil. Né? Você cortou um pedaço da sua cruz se você fizer isto. Né? Se você se relaxar, se você deixar a sua casa virar uma baderna, uma bagunça, né? Você cortou um pedaço da sua cruz. Se você, toda vez que você recuar, ao invés de avançar à frente, rumo ao alvo, você está cortando um pedaço da sua cruz. E você vai chegar num lugar, no último instante, você chegou, precisa atravessar ali um vale, um córrego, né? Um abismo muito profundo, né? Que aquela cruz comprida sua servia para você colocar ela e passar e tomar posse da sua vitória. Você vai chegar, vai contemplar, mas você não vai tomar posse, porque você cortou um pedaço da sua cruz. Então é disso que a palavra fala. Nós precisamos seguir em frente rumo ao alvo. Né? Chore por motivos daqueles, chore por muitos daqueles que pecaram. Chore por muitos daqueles que pecaram.
Chore por amor, por misericórdia, clamando a Deus, pedindo em favor daquelas pessoas que pecaram. Seja contra você, contra os seus irmãos, contra qualquer outra pessoa. Chore por ele. Clama a Deus por ele. Roga a Deus por ele. Jejuma por ele. Magoa sua carne por ele. Em jejum, em oração e rogos, para que ele venha ao arrependimento e alcance perdão e esta alma seja salva. A palavra de Deus afirma que aquele que consegue fazer com um único irmão, uma única alma se converte de seus pecados, salvará 1 milhão, ou milhares, de almas. Aquele que convencer um único irmão do pecado, um único irmão do seu pecado. E aqui a palavra fala: chore por muitos daqueles que pecaram. Está falando com você, pastor. Está falando comigo, pastor. Está falando com nós, pastor. Mas também aqueles que são obreiros da casa de Deus e que não tem nenhum pastor, nenhum rebanho sobre a sua responsabilidade. Evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, bispos, anciãos, obreiros de um modo geral, que trabalham na seara do Senhor. Eu fiz menção desses nomes todos, porque de uma denominação para outra, às vezes muda o nome do pastor. Mas resumindo numa palavra só, é pastor. Aqueles que têm rebanho sobre a sua responsabilidade. Aleluia, Pai. Chore por amor, chore por muitos daqueles que pecaram. Os ministros cristãos devem chorar por aqueles na igreja que se recusam a arrepender-se do seu pecado e abandoná-lo, pois estão espiritualmente mortos. Entende, irmãos? Você que tem picunha com seu irmão, diz que é crente. Você que tem picunha com sua irmã, diz que é crente. Você que tem porfia com seus irmãos, diz que é crente. A palavra de Deus está falando aqui que você não herdará o reino dos céus. Você está perdendo o seu tempo, irmão. Você está perdendo o seu tempo, irmã. Vocês estão perdendo o seu tempo, irmãos e irmãs, que estiver nessa situação. Arrependa enquanto há tempo, enquanto Jesus não veio ainda. Porque se ele vier para você nesta noite, você estiver nessa situação, você perderá o reino dos céus. Não sou eu quem digo, é a palavra que está dizendo. Você diz que é crente, você prega, você canta, você louva, você ora na igreja, você toma a Santa Ceia, mas não fala com seu irmão, não fala com a sua irmã, não fala com o seu vizinho, não fala com o seu colega, E a palavra está falando com você aqui. Fala primeiramente com os pastores e depois com o crente de um modo geral. Chore por muitos daqueles que pecaram. Os ministros cristãos devem chorar por aqueles na igreja que se recusam a arrepender-se do seu pecado e abandoná-lo, pois estão espiritualmente mortos. É isso que a palavra está falando. Se você está nessa situação, procura ainda hoje o seu irmão. Procura ainda hoje a sua irmã e reconcilie com ele. A palavra fala, inclusive, em outra mensagem, é mais profundo ainda. Você trabalhou, ganhou, recebeu e quer abençoar a tua igreja, levando ali uma oferta espontânea ou alçada, um voto, o dízimo. Mas se você estiver nessa situação,
nada disso vai te ajudar a salvar a tua alma. Deus não recebe. Você pode até ter uma vida abençoada financeiramente falando, mas você não alcançará a salvação do reino dos céus. Deus fala, vai primeiro, deixa o voto no altar, seu envelope ali, sua oferta alçada ou espontânea, ou seu dízimo, deixa no altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Depois você volta e entrega o seu voto. Porque se você entregar antes, você colocou na salva, você colocou no altar, você entregou na mão do pastor, na mão do obreiro, e saiu todo satisfeito achando que fez uma bela obra. E a palavra afirma que Deus não recebe o teu voto. Ele serve para fazer muitas coisas na igreja, mas Deus não recebe. Chore por muitos daqueles que pecaram. Os ministros cristãos devem chorar por aqueles que na igreja se recusam a arrepender-se do seu pecado e abandoná-lo. Pastor, mas o senhor repete muitas vezes a mesma mensagem. Por quê, pastor? A mesma palavra? É exatamente para você não dizer que não ouviu. Jesus, quando fez isso com Pedro, ele podia ter feito uma vez só. Mas ele fez 3. Até Pedro irritar e falar, o senhor sabe que eu te amo. Por que o senhor está fazendo dessas, né? Então apacenta as minhas ovelhas. A hora que você irritar, porque eu estou repetindo, então você entendeu o que eu estou falando. Então você recebeu a mensagem. E aí você vai estar lembrando sempre e vai se esforçar para fazer o que eu repeti tantas vezes e que pode até ter te irritado. Né? Jesus repetiu 3 vezes. Uma vez pelo Pai, outra vez pelo Filho e outra vez pelo Espírito Santo. Os 3 juntos são 3 pessoas num só ser, Deus. Né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Né? Os ministros cristãos devem chorar por aqueles que na igreja se recusam a arrepender-se do seu pecado e abandoná-lo, pois estão espiritualmente mortos. A maneira trágica para eles, a mensagem trágica para eles é a palavra que Paulo dirige aos coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 21. E aos Efésios, capítulo 5, versículos 5 e 6. Palavra essa que declara a sua exclusão do reino de Deus. Entende, irmãos? Porque nós precisamos enfatizar verdades bíblicas que te livram a tua alma do fogo do inferno. Deus não tem prazer em nenhuma alma que se perca. E eu, ministro, você, ministro, nós, ministro da palavra de Deus, temos o dever e a obrigação de enfatizar muitas vezes as palavras que fazem com que as almas se percam, para que elas memorizem, ou seja, ouça, escute e pratique. Para quê, pastor? Para livrar esta alma do fogo do inferno. E em outra mensagem o Senhor nos fala, uma vez avisados, nós estamos livres do sangue daquela alma que foi para o inferno. Porque nós avisamos, mostramos o buraco, né, para que ela não caísse. Ela caiu porque quis, caiu por consciência, né, não por falta de aviso. Né? E assim eu fecho esta mensagem
de 2 Coríntios capítulo 12, dessas feitas. Né? Temos agora apenas a leitura correta, a leitura corrida, né? Tanto na mensagem como nas referências, e isto eu farei amanhã em nome do Senhor Jesus, né? E colocarei em um único vídeo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?